Bem, Muito bem, muito bem. Eu estou aqui muito feliz de estar hoje com essa escola. É uma expectativa que nós já tínhamos aí no coração já desde o início desse ano e hoje finalmente chegou o dia, né? Eu tenho certeza que vocês têm sido muito abençoados por essas aulas. Tenho certeza que vocês já tiveram conteúdos incríveis aqui. Eu estive acompanhando aqui de Portugal alguma coisa, vendo as aulas, os professores. E eu sei que nessa altura eu sou privilegiado porque nessa altura em que eu vou dar aula, vocês já podem me ajudar, ok? Então eu vou reiterar as palavras aí do layout, falando para todos, por favor, mandem perguntas, mandem comentários, né? Para mim ainda é novo essa coisa de dar aula online. Eu acredito que para boa parte dos professores é novo essa forma. Você está falando e não está aí em contato, né, diretamente com alunos. Pela graça de Deus, trabalho já desde muito cedo na igreja, na área do ensino, e a coisa que eu mais amo ensinar é justamente estar próximo das pessoas, né, poder estabelecer o contato visual, ouvir as perguntas, né, desenvolver junto aquilo que nós entendemos que o Espírito Santo quer nos ensinar, né, porque o professor, o grande mestre é ele, né, e a gente é só instrumento dele, né? E eu creio que todos temos a mente de Cristo. Então, hoje, com essa tecnologia abençoada, né, que eu dou glória a Deus que nós temos, longe de mim reclamar disso, né? O que Paulo faria se ele tivesse uma tecnologia como essa, né? E outros tantos missionários da história, né, no século XVIII, XVII e para trás fariam, se tivesse uma ferramenta como essa. Então, nós estamos felizes de poder utilizar essa ferramenta, mas como um pouquinho dinossauros que somos, né, homens do milênio passado, estamos aprendendo a lidar com isso. Eu confesso que para mim ainda é um aprendizado muito grande, mas glória a Deus. Mas vai mandando as perguntas, vamos interagir aqui. Eu não tenho pressa, até porque eu não acredito que simplesmente eu falar e despejar um monte de informação vai tornar essa aula mais produtiva para vocês. Então, assim, eu não tenho medo de me interromper, não tenho medo de questionar, de perguntar, de pedir um esclarecimento a mais, porque eu prefiro que nós avancemos menos em quantidade de informação, mas consigamos obter aí um entendimento todos juntos e possamos ser enriquecidos por essa aula mesmo, né? Do que simplesmente chegar no final e todo mundo falar, uau, como o professor, né, sabe muita coisa, né? Como ele sabe as coisas, mas eu não sei nada, então eu não aprendi nada, não entendi nada que ele falou. Não, isso me deixaria bastante triste. Então vamos construir alguma coisa juntos, amém? Vamos lá. Bom, primeiro vou me apresentar, vou tentar fazer isso da forma mais rápida possível para não tomar muito tempo da aula. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lopes Cunha, né? Aqui em Portugal eu utilizo só Rafael Cunha, no Brasil era Rafael Lopes. Então, às vezes, o pessoal fica confuso. Você é o Rafael Lopes ou o Rafael Cunha? Eu falo, sou os dois. Né? Mas como aqui se usa o primeiro e último nome, a gente teve que adaptar, né? Então, eu sou o Rafael Cunha, eu sou mineirinho de Belo Horizonte, né? Mas morei metade da minha vida no Brasil, lá em Santa Catarina, de onde é a minha esposa Pamela e onde nasceram as minhas duas filhas, a Paola e a Giovana, né? E a Paola, que é a minha filha mais velha, ela tem um nome que retrata bastante aquilo que nós entendemos como nosso encargo e nosso chamado e a nossa jornada, e é um bocado também do tema que nós vamos utilizar aqui. Gente, eu estou morando em Portugal há 4 anos e meio, então se por acaso eu falar uma palavra que vocês soar estranho, vocês me dão uma desculpa, tá bom? Porque às vezes a gente já muda a tecla SAP para o português de Portugal, aí fica um pouco diferente, mas vai dar para entender. Amém? É isso aí. E tem bastante a ver, né? Eu falei o nome da minha filha mais velha, que é Paula, né? Paula com O, né? Como se escreve italiano. Tem bastante a ver com a nossa jornada ministerial e com aquilo que nós entendemos ser o nosso encargo. E aquilo também que aprove aí foi do entendimento do Joel e do Lealdo, que a gente pudesse estar compartilhando hoje aqui na escola, que é um pouco sobre uma perspectiva apostólica e profética sobre o continente europeu. Para alguns, esse nome
tá ótimo, né? Ótimo, apostólico, profético, tô dentro, né? Para outros já fica assim, apostólico, profético, pé atrás, né? Dependendo de como é a tua formação teológica e de como é a denominação que você faz parte, você pode achar isso uma boa coisa ou uma má coisa, né? Aqui em Portugal, por exemplo, eles não estão muito adaptados ainda com termos como apostólico e com profética, é uma coisa que ainda soa estranho para alguns pastores portugueses, né? Para os teólogos aqui, eles já ficam bastante com o pé atrás, pensando se é alguma moda, alguma onda, alguma heresia vinda das Américas, mas o que nós queremos fazer é simplificar esse tema, né, para trazer bastante entendimento bíblico sobre o assunto e chamar a atenção para a importância de nós termos, sim, essa perspectiva apostólica e profética para as missões no continente europeu, né, porque é um continente, como eu disse, é um continente peculiar, vamos dizer assim. Missão na Europa é uma coisa peculiar. Eu acredito que nessa altura da escola, todos já devem ter uma dimensão um pouco maior, e eu espero, né, eu acredito, que muitos até tenham mudado a sua visão com relação à Europa, e às vezes ter esclarecido um pouco mais do que é o contexto da missão na Europa. Porque para muitos a Europa não é campo missionário. Eu cresci no Brasil, desde quando eu descobri o meu chamado missionário para a Europa, que foi muito cedo, eu era bem novinho, ainda pré-adolescente, as pessoas elas não viam com muito bons olhos, né? No Brasil ainda não tinha esse entendimento, as agências missionárias trabalhavam na maioria absoluta com a perspectiva de janela 1040 e com o foco em missões que tinham um caráter principalmente social, né, e humanitário, às vezes até deixando a evangelização como segundo, terceiro, quarto, quinto plano, quando entra no plano. Isso é um ponto a se pensar a respeito dessa perspectiva missionária, porque a grande comissão não mudou. A grande necessidade da humanidade não é de dinheiro, a grande necessidade da humanidade é de salvação, é de conhecer a Cristo, né? Conhecer a Deus, né? Essa é a grande necessidade, e isso, como Jesus bem dizia, não tem absolutamente nada a ver com a condição ou com a quantidade de bens que uma pessoa possui, ou com o desenvolvimento aí ou não do país, né? Desenvolvimento econômico, ou mesmo, né, como às vezes os missionários em contexto europeu recebem algumas críticas, às vezes, as condições a que o missionário tem que se submeter. Porque eu cresci com o conceito, e sendo ensinado no conceito que missionário tinha que sofrer, missionário tinha que passar necessidade, tinha que comer o que colocasse na mesa, tinha que, entendeu? Tinha que orar hoje para chegar comida amanhã. Aquele negócio do vender o almoço para comprar a janta, era mais ou menos a ideia de visão missionária que se tinha, que o cara tinha que orar de manhã para ter comida à noite. E porque isso foi a realidade de muitos missionários que pegaram um contexto mais bruto, né, um contexto mais, às vezes, menos civilizados, né, de um interior, de uma tribo indígena da África ou da Ásia, Oceania, ou mesmo das Américas. Mas esse contexto foi paralisado, a missiologia foi paralisada nisso, e as pessoas começaram a pensar que ser missionário era sinônimo disso. Então, isso, ainda que não seja às vezes mais muito falado, ficou de alguma forma impregnado no subconsciente coletivo, vamos dizer assim. Quando as pessoas veem um missionário passando bem, né, morando num lugar bonito, comendo uma comida boa, não sei o que, e fala assim, isso não é missão, isso é turismo. Esse cara, esse aí não foi fazer missão, não, ele foi viver, dar uma condição de vida melhor para a família. Eu não vou mandar dinheiro para essa missão, vou mandar dinheiro para a missão lá do tá morrendo de fome, entendeu? Infelizmente, isso ficou bastante no consciente coletivo, porque foi alterado aí o paradigma da missão de necessidade espiritual para necessidade física. E foi alterado o paradigma do missionário, de alguém que sai da sua terra, deixa sua parentela e vai para uma outra cultura.
hostil à sua cultura, sofreu um choque cultural e se engajar naquela terra, independente de status e de condição social dessa terra para onde ele vai, para um conceito em que missionário é aquele que abre mão de dinheiro e vai viver uma vida de pobreza e necessidade, né? Infelizmente, foi uma substituição de princípios. Mas eu acredito que nessa altura, os irmãos que estão aqui e que se estão nessa escola, estão com entendimento diferenciado com relação à missão na Europa, né? Como eu digo, o continente europeu é um continente atípico, único em alguns sentidos. E por isso, para nós termos uma visão pouco mais profunda de missão nesse continente, eu diria que nós precisamos agregar uma perspectiva, uma forma de ver, um ponto de vista apostólico e profético. O que eu quero dizer com apostólico e profético? Bom, vamos começar com definição de conceitos, né? Apostólico, primeiro, a palavra apóstolo, ela vem aí do latim e do grego, né? Chegou até nós pelo grego, na verdade, apóstolos, e ela significa um delegado, alguém enviado com ordens. Como nós costumamos traduzir em português, apóstolo significa simplesmente enviado. Né, o conceito de delegação era por causa que o conceito apóstolo já era um conceito utilizado, né, na sociedade greco-romana nos dias de Jesus e anterior aos dias de Jesus. Então, Jesus não inventou esse termo, ele não cunhou o termo apóstolo. Apóstolo não é um termo originariamente religioso, é um termo muito mais relacionado à política e reino. E diga de passagem, a mensagem de Jesus era muito mais relacionada a reino do que a religião, né? Convenhamos, esse é o ponto. Ele trouxe até conceitos como apóstolo e igreja dentro de uma perspectiva, vamos dizer assim, política, uma perspectiva mesmo de governo, não numa perspectiva de sistema religioso, né? Essa era a pregação de Jesus, o reino, a chegada do reino dos céus, a chegada do reino de Deus. E agora, por sim, a palavra apóstolo, ela é uma palavra que significa simplesmente em si enviado, ou como tem sido traduzido às vezes, missionário. O que acontece é que às vezes nós, por uma série de questões teológicas, nós começamos a associar, fazer uma diferenciação entre o que seria significado da palavra apóstolo para o encargo dos 12 apóstolos do Cordeiro. Entende? Nós, de alguma forma, sedimentamos apóstolo apenas sendo um encargo específico dos 12 primeiros, e que isso já não teria absolutamente nada a ver com a igreja, mas a igreja, ela é apostólica, ela é a missão de Deus, ela é uma delegação de Deus, ela é enviada às nações com a perspectiva de levar o reino, de pregar, de ensinar e levar o reino de Deus. Então, ela é apostólica, né? E como Jesus mesmo disse, Jesus usou uma palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 49. Se você quiser abrir, e na verdade eu te aconselho, onde você estiver aí, pega a tua Bíblia, você vai utilizar bastante a Bíblia hoje, e além do seu bloco de notas, o seu laptop, o que você estiver usando para anotar, Lucas 11, 49. São palavras de Jesus. Ele disse: por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão. Ora, veja, Lucas registrou aqui uma palavra de Jesus, em que ele disse que a sabedoria de Deus enviaria profetas e apóstolos. O que eu quero trazer com isso? Que o movimento de Deus de enviar profetas no Antigo Testamento e o movimento de Jesus de enviar apóstolos no Novo Testamento está tudo debaixo do mesmo princípio da sabedoria divina. Em outras palavras, o envio apostólico, ele é uma continuidade do envio profético
da antiga aliança. Guardem isso. A Bíblia diz que a igreja ela é em Efésios capítulo 2, versículo 20. Anota Efésios capítulo 2, versículo 20. Palavras de Paulo, né? A carta dele aos Efésios. A igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aqui é onde as muitas interpretações, às vezes, engessam ou até mesmo bagunçam um pouco o que Paulo está querendo ensinar. Lembra, Paulo está dentro de uma perspectiva, ele está falando dentro da perspectiva de primeiro século, onde havia-se uma consciência clara da existência de apóstolos, não apenas dos 12, de apóstolos. Paulo mesmo não era um dos 12, e ele sabia ser um apóstolo, e ele entendia que sua vocação era apostólica, e tinha outros em sua equipe com a mesma vocação. Então era um tempo em que ele tinha uma plena consciência, não havia questionamento com relação ao ministério dos apóstolos, e os apóstolos nesse tempo, eles tinham em suas mãos, como uma das suas principais ferramentas, se não a principal, as escrituras sagradas, né? Minha Bíblia aqui. As escrituras sagradas. E lembrando que as escrituras sagradas que eles tinham na época não incluía Novo Testamento, evidentemente, porque eles estavam vivendo o Novo Testamento, ainda não tinha sido escrito, né? As escrituras que eles tinham, que os apóstolos usavam como uma ferramenta no seu ministério, eram as escrituras do que nós chamamos Antigo Testamento, que eles poderiam chamar de três maneiras, né? De o Tanar, né, como é chamado, né, que é a sigla ali do Torá, Nevim e Ketuvim, ou Retuvim, que é a lei, né, ou a instrução. Os profetas e os escritos, que são as três subdivisões, vamos dizer assim, do cânon hebraico, do Antigo Testamento. Eles poderiam também se referir àquilo a lei e os profetas, uma forma simplificada de se referir ao mesmo. Aqui você já percebe que os escritos estão englobados entre os livros proféticos. Guarde isso. Ou eles poderiam simplesmente se referir às escrituras, ou as escrituras que, dentro do entendimento dele, eram escrituras proféticas. Então, quando os apóstolos eles se referiam aos profetas, eles estavam se referindo à Bíblia. Estamos nisso? Então, nós temos aqui Paulo falando que a igreja estava edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ele sabia, ele vivia numa era apostólica, onde não se questionava a existência dos apóstolos, né? Muitos dos 12 do Cordeiro ainda estavam vivos, e haviam outros como Paulo. Ok? E esses apóstolos, eles utilizavam as escrituras ou os profetas como a sua ferramenta de ensino e de operação ali da igreja, de todo o trabalho. Ou seja, o trabalho era apostólico, que era promovido pela ação, pela missão dos apóstolos, e profético, porque estava firmado nas escrituras. Ora, só isso já me ajuda a eliminar bastante da confusão na minha mente do que eu ouço dia a dia sobre o que é apóstolo, o que é profeta, o que é apostólico, o que é profético. E eu entendo de uma forma clara de que quando eu falo sobre apostólico, eu estou me referindo à movimentação, à missão da igreja. E quando eu falo sobre profético, eu estou me referindo principalmente às escrituras, ou à inspiração da igreja, ou a inspiração do Espírito Santo na igreja, que as escrituras nada mais são do que inspiradas, ou proféticas, é uma outra forma de se referir a ela. Estamos juntos até aqui? Qualquer dúvida aí, vão colocando, por favor, que nós paramos e explicamos um pouco mais. Essa é a introdução, tá, gente? Na ótica do Messias, de Jesus, o seu envio de apóstolos era um complemento. Ele estava colocando em prática um plano que havia sido anunciado
ou profetizado no Tanar, nas escrituras, nos profetas, nos escritos profetas. Os apóstolos, após receber o Espírito Santo, eles dedicavam o seu tempo. Aqui que eles dedicavam o tempo. Vamos lá todos. Fala aí se está tendo muito ruído, porque eu estou perto de uma janela aqui e aqui está passando umas motos e tal. Se o som tiver ruim, tiver muito ruído, me avisa que eu fecho aqui a janela, tá bem? Os apóstolos, eles, depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, no livro dos Atos, eles dedicavam o seu tempo especificamente a qual função? Qual era a função imediata, ou qual era a forma que os apóstolos eles tomavam a maior parte do seu tempo? Orar e investigar as escrituras dos profetas, para entender o plano de Deus para Israel e para os gentios. Eu vou repetir, para que se você tiver tomar notas, você pode anotar aí. Os apóstolos podem receber o Espírito Santo. Eu estou falando do que os apóstolos, qual era vamos dizer assim, a maior parte do trabalho dos primeiros apóstolos, ali no livro dos Atos, lá em Jerusalém, e que você vai ver isso muito claro depois na vida de Paulo também, porque muitas pessoas mencionam as viagens de Paulo, ótimo, é extraordinário, eu amo, estudo muitas viagens de Paulo, como eu falo, eu me identifico muito diretamente com o ministério dele, por isso que minha filha mais velha chama Paula. Então, assim, muitas pessoas focam os grandes feitos deles, as viagens, ou mesmo, obviamente, as epístolas paulinas. Mas se nós observarmos, se nós tentarmos computar em nossas mentes, viagens, as suas viagens e os seus escritos gastou uma porção, uma parcela considerável, porém pequena, do seu tempo. Até mesmo nas viagens, você observa ali as entrelinhas das viagens de Paulo, às vezes quando ele chegava nas primeiras viagens, principalmente, que ele usava muito o método de ir até as sinagogas e pregar aos judeus, ele costumava pregar as sinagogas no sábado. Mas Lucas não fala o que ele fazia de domingo até sexta. Já observaram isso? Parece que Paulo estava pregando todo dia. Não, mas você vê, fala que ele ia ao sábado, ele pregava. Aí depois fala assim, no sábado seguinte ele retornou à sinagoga. Mas o que Paulo fez de domingo até sexta-feira? Né? Alguém vai dizer, fazia tendas. Bom, esse é um outro ponto. Paulo não fez tendas o tempo todo do ministério dele. Ele fez tenda uma parcela. Mas ok, mas o que ele fazia quando ele não fazia tendas? Nas outras horas da vida dele. Se você observar o que era a vida dos apóstolos no início do livro dos Atos, e se você observar, principalmente, o primeiro capítulo de cada uma das cartas de Paulo, ele vai deixar claro qual é a atividade que ele gastava mais tempo. Oração. Oração. É só observar. Pega cada carta de Paulo, vê o primeiro capítulo e você vai ver ele sempre falando. Oro constantemente. Não cesso de dar graças. Dia e noite. Falei, epa, nós acabamos de descobrir qual era a atividade que Paulo gastava mais tempo em oração. E na investigação das escrituras sagradas. Pensa que para ele escrever as cartas, ele era um profundo vamos dizer assim, de alguma forma, o compulsivo investigador das escrituras. Tem até uma carta que ele está preso e ele deixa claro lá que ele pediu lá para que a pessoa trouxesse os livros, porque ele estava sentindo falta dos livros dele. Imagina que Paulo estava preso, boa parte do ministério dele gastou o tempo preso, o que ele fazia lá, todos os dias? Quando nós vemos lá Paulo na prisão em Filipos, né, ele e Silas, e vê uma Bíblia falando que ele passou a noite, passou uma noite na cadeia, essa noite que ele passou, ele fez uma vigília, ele e Silas, é só uma gotinha, é só a Bíblia dando uma gotinha do que era para Paulo o seu ministério tempo integral.
Então vamos lá, eu vou repetir lá a frase lá, o pessoal que está esperando para eu repetir, poder anotar. Os apóstolos, depois que eles receberam o Espírito Santo, eles dedicavam o seu tempo a orar. A atividade máxima deles era orar e investigar as escrituras dos profetas, ok? Como eu já falei antes, o Tanar, o Antigo Testamento, a escritura dos profetas, para entender o plano de Deus para Israel e para os gentios, ou seja, as demais nações da terra. Uma perspectiva apostólica profética é o mesmo tipo de estilo de vida e de perspectiva que os primeiros apóstolos tinham na sua missão. Eles eram guiados na sua missão pela perspectiva, por uma profunda convicção do que estava escrito sobre Israel, que era o alvo deles principal, primário, né, primeiro aos judeus, e para as demais nações. Eles não se moveram por sentimento, eles não se moveram por emoção, por afeição. Ah, eu tenho uma inclinação para isso. Essa é a minha ideia, eu vou fazer missão com isso. Não, eles se moviam principalmente por um entendimento dos profetas, das escrituras, de qual era o plano de Deus. Uma perspectiva apostólica profética é uma perspectiva que tem em vista o plano de Deus para um local. Às vezes nós nos movemos para um local e falamos, criamos aqui muito espaço. Eu poderia falar para vocês sobre muitas ideias do que você pode fazer em Portugal como missionário. Oh, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo, você podia fazer aquilo outro. E as nossas ideias às vezes são boas, nós somos criativos, somos filhos de Deus, e muitas vezes o Pai, ele abençoa as nossas ideias. Ele vê e fala assim, a ideia é bonita tua, vou abençoar. Ele é pai, eu faço isso com minhas filhas, Deus não vai fazer isso conosco. Mas uma perspectiva apostólica profética é uma que vai buscar em oração e nas escrituras sagradas, naquilo que Deus revelou aos seus profetas. Qual é o plano de Deus aqui? Qual é o plano específico de Deus para essa nação? Porque nações diferentes têm planos específicos de Deus. Não é, em linhas gerais, missão é simplesmente fazer discípulos. Ok, é isso. Pregar o evangelho e fazer discípulos, em linhas gerais, é isso. Mas, de uma forma prática, nós precisamos entender, dentro do contexto de uma pregação do evangelho do reino, que o reino o reino é composto, né, agrega mais coisas, né, é uma sociedade complexa. Nós vamos imaginar que Deus tem planos e vocações específicas para povos, cidades, vilas, localidades específicas. Tem funções, tem encargos, tem propósitos de Deus para aquele povo. E que a pregação do evangelho do reino tem que chegar àquele lugar, trazendo para fora o destino que Deus planejou, como fala no Brasil, né? Planejou para aquela localidade específica. Entende o que esse olhar pode agregar ao nosso excelente trabalho missionário? Porque há excelentes missionários, há excelentes escolas missionárias, há excelentes formações missionárias, mas às vezes nos missionários falta uma visão do alto para a terra. Falta uma visão das escrituras para o local. Ele se ampara nas suas ideias e nos seus recursos. E quando as suas ideias falham e os seus recursos faltam, ele se frustra e volta para a sua terra. E Deus fala, eu tenho, os meus caminhos não são como os vossos, eu tenho planos superiores. E por que nós não buscamos isso? Porque não nos dedicamos ao principal ministério da oração. E não nos dedicamos intencionalmente a uma investigação das escrituras sobre esse tema em questão. Procurar conhecer. Jesus falou que o grande erro dos fariseus, dos escribas na época dele, não era a teologia, a falta de conhecimento. Eles tinham muito conhecimento. Eles tinham muito conhecimento das escrituras. Eles eram os escribas, eles eram os únicos em Israel que realmente estudava aquele negócio. Se alguém que conhecia as escrituras, eram os escribas. Mas Jesus falou, vocês erram. O erro de vocês está em que vocês conhecem as escrituras, mas vocês não conseguem
me encontrar nelas. Entende? Você abre a Bíblia, você lê, você conhece as Escrituras, você absorve as informações, mas você não consegue encontrar-me dentro delas. É isso que ele diz quando ele diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, ou quando diz: vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, e vocês não reconhecem. Vocês não conseguem ver uma profecia que está escrita sobre o Cordeiro, sobre o Messias, e entender que é sobre o Messias que está falando. E muitas vezes nós olhamos uma profecia e não conseguimos observar que ela está falando sobre um povo específico, que ela está dando uma direção específica de ação, que ela está nos dando um plano de ação missionária. Nós não conseguimos ver isso. Por quê? Falta de oração, primeiro ponto. Falta de comunhão com Deus. Segundo ponto, uma falta de uma investigação acurada, intencional, no ponto em questão. Perguntar-se de coração, de olhar para as Escrituras e perguntar: onde está? Onde está? Onde está o plano de Deus para essa localidade? Onde está o plano de Deus para a Europa? Onde está o plano de Deus para Portugal? Estão comigo até aqui? Vamos lá, eu acredito que está todo mundo. Pelo menos eu estou comigo, eu só vejo a mim mesmo, então tá bom. Vamos lá. Então, esse aqui é o conceito. Olhar sob a perspectiva apostólica e profética é observar as profecias e o agir de Deus na história para se tornar coparticipante consciente desse plano maior. Por que eu foquei o consciente? Porque às vezes nós participamos do plano de Deus inconscientemente. A gente está no lugar certo, na hora certa, Deus usa a gente, mas não tem nem ideia de que Deus nos usou. Porque não estamos com a mente alinhada às Escrituras, ao céu, ao Espírito de Deus. Então eu vou repetir esse conceito. Se você quiser tomar notas, eu vou repetir ele bem devagar. Olhar sob a perspectiva apostólica e profética. O que é olhar sob a perspectiva apostólica e profética? É observar as profecias bíblicas, ok? As escrituras proféticas, e observar, ou mesmo comparar as profecias com o agir de Deus na história, ok? Nós vamos falar bastante de história aqui ainda. Para então nos tornarmos coparticipantes, conscientes desse plano maior. Essa é a minha oração desde o momento em que eu coloquei os meus pés pela primeira vez nesse continente. Eu vim antes de eu mudar para Portugal, em 2016, em abril de 2016, com minha família, nós fomos enviados pelo Ministério Mevan lá de Santa Catarina. Éramos pastores locais lá, pastores auxiliares, trabalhando no Ministério Mevan. Minha esposa desde a fundação, né, já que ela é filha do fundador, eu trabalho desde 2004, efetivamente, quando eu me mudei para Santa Catarina. Já mudei-me para Santa Catarina já com o entendimento que eu tinha um chamado para a Europa e que um dia eu ia para lá, só não sabia como, nem para qual país e nem como. Eu sabia que eu ia para a Europa em algum momento. E em 2012, através da internet, abençoada internet, Deus começou a abrir portas para o Ministério Mevan na Europa. E logo que o Luiz Hermínio, né, que é o presidente do ministério, ele identificou que aquilo estava acontecendo, ele já sabia do meu chamado, né, e ele já me destacou ali para espiar, né, para fazer uma primeira viagem de espia. Então eu fiz a primeira viagem de espia, eu e um outro pastor do nosso ministério, o Júnior, e fizemos uma viagem para Dinamarca, Suécia, lá na Escandinávia, no norte, uma realidade totalmente diferente de Portugal, para a Suíça, que é uma realidade à parte de toda a Europa, né? Eles mesmos se consideram uma ilha no continente europeu,
Para a Espanha, nós tivemos a Península Ibérica, mas estivemos em Madrid, né, que foi onde nasceu a primeira igreja do Mevan, e estivemos também na Alemanha, que é uma nação com que eu tenho um relacionamento, vamos dizer assim, afetivo há mais tempo. Eu oro especificamente pela Alemanha desde 2001, quando eu fui aluno da Escola do Clamor pelas Nações. E foi orando pela Alemanha que eu aprendi a buscar essa perspectiva apostólica e profética para a missão em um país, continente europeu, porque eu me deparei com uma realidade que era muito diferente, né, do que a gente estava acostumado a fazer missão no Brasil. Então eu precisava ter uma visão do alto para poder realmente participar do plano de Deus na nação. Então eu fiz várias viagens para cá, eu já estive em vários países da Europa, visitando missionários, visitando igrejas em algum lugar, ministrando em alguns lugares, pregando nas ruas, às vezes indo para evangelizar em alguns países, como Itália, Inglaterra, né, Irlanda, também na Hungria, na Bulgária, Romênia, enfim, tive em alguns países da Europa, conheci diferentes realidades, que é muito bom também. A Europa é um continente muito pequeno, tirando a Rússia, do layout aí, a Europa cabe toda dentro do Brasil, para ter uma noção, né? Porém, a diversidade cultural e vamos dizer assim, a história dessas diferentes etnias remontam a tempos longínquos, né? Você encontra aqui prédios, né, casas que são mais velhas do que a nação brasileira. Então, assim, não tem ruínas de coisas que são de muito tempo antes de Cristo. Então, assim, realmente é uma outra realidade. É necessário uma curada investigação, é necessário uma perspectiva mais profunda para poder irmos à raiz dos problemas que lidamos. São problemas que estão arraigados culturalmente muito profundos, muito além da nossa visão panorâmica superficial inicial. Então, um grande erro que missionários brasileiros, falando da nossa realidade, missionários de vários países cometem, mas vamos falar da realidade do Brasil, na Europa, principalmente aqui em Portugal, porque fala a nossa língua e a gente se sente mais em casa, é chegar já achando que sabe como resolver as situações, entendeu? Assim, eu vou chegar aqui e falar assim, não, bater o olho, já cheio de ideias, de preconceitos e não, isso aqui se resolve assim, isso aqui tem que fazer aquilo. Aí começa a estabelecer seus projetos e acaba muitas vezes a coisa não corre muito como previsto. Por quê? Porque está lidando com uma doença muito mais profunda e seria necessário investigar mais. Então, quando nós chegamos em 2016, eu entendi que tudo que eu tinha feito no Brasil e toda a minha história, e missão e ministério no Brasil deveria ficar no Brasil. E que aqui eu deveria começar do zero e começar a cavar, né? Começar a cavar, começar a investigar, começar a me relacionar, começar a conviver, aprender e principalmente orar e investigar as Escrituras. Orar e investigar as Escrituras. É isso que nós nos dedicamos mais. Vamos um pouquinho, falando de Escrituras, vamos um pouquinho para a Bíblia para nós mostrarmos um pouco dessa realidade na Bíblia. Deixa eu ver aqui como é que está o meu reloginho, para eu não... Deixa eu tentar avançar o máximo que eu puder aqui, ok? Vamos lá. Se você pegar o livro dos Atos, capítulo 1, vou só ler alguns textos para poder assim, né, trazer alguns fundamentos bíblicos das coisas que eu já abordei nessa introdução, vamos dizer assim, nessa primeira parte da aula aqui. Atos capítulo 1, logo no início. Você vai ver Lucas, né, que escreveu o livro de Atos, falando assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ou seja, esse aqui é o segundo livro, estamos juntos nisso. Segundo livro de Lucas.
Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, ou mandatos, ou comissionamento, que é o que essa palavra ela quer dizer mais certo, né? Não era um conjunto de regras, mas uma ordenança, uma comissão, um encargo. Depois de ter dado um encargo, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui e lembrar de um ponto. Esse livro é a continuação de um primeiro livro. Lucas, ele iniciou uma investigação, né? Lucas não era judeu, ele era grego. Lucas não era de cultura hebraica, Lucas era era um cientista, era um médico, ok? Então ele tinha uma forma de pensar diferente. E ele procurou trazer uma investigação acurada sobre a vida de Jesus. Eu brinco que Lucas fez o primeiro documentário da vida de Jesus, né? Ele pegou ali o que ele tinha na época, né? Se fosse hoje, ele teria pegado ali uma câmera e teria saído aí para poder fazer umas filmagens e conversar com algumas pessoas, né? Mas ele fez isso com o que ele tinha na época, né? E ele começou a investigar. Ele procurou fazer uma acurada investigação. É assim que ele fala. Se você voltar lá no primeiro livro de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, capítulo 1, você vai ver Lucas 1:1, a introdução do livro de Lucas. Você vai ver Lucas dizendo: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares, os primeiros apóstolos, primeiros discípulos e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, observa isso, acurada investigação, de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem cronológica, para que tenhais plena certeza das verdades que foste instruídos. Ou seja, Lucas estava escrevendo aqui a um cidadão ilustre, nós não sabemos quem é, se é uma pessoa, mas a princípio parece um cidadão ilustre, e ele escreveu essa pessoa depois de fazer uma acurada investigação. Então, no primeiro livro, ele começa a investigar. Eu imagino ele indo para a Judéia, indo para a Galileia, procurando os relatos, achando as pessoas que Jesus curou, achando as pessoas dos arredores, ouvindo eles contando os milagres, ouvindo eles falando, achando os discípulos, achando apóstolos. Entende? Um documentário. E depois ele resolveu continuar contando, né, o que Jesus tinha, como que a missão de Jesus tinha continuado através do envio do Espírito Santo nos seus apóstolos. Então aqui nós temos um trabalho de acurada investigação, um trabalho bem científico ou histórico. O que nós temos aqui é a história. Ok? Vamos lá para frente. Guarda isso, porque nós vamos utilizar isso mais para frente. Se você pegar agora no Atos, livro dos Atos, volta para o livro dos Atos, capítulo 1, Atos 1, no versículo 14. Vamos ver a Bíblia falando sobre como os apóstolos eles passavam o seu dia a dia, né? Qual era o trabalho deles. Atos 1:14. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos lá? Versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas. Espera aí. Por que eu li esse texto? Porque eu queria trazer para vocês na escritura, já desde o princípio, como aquilo que eu estou falando aqui faz sentido. Entendeu?
Jesus, ele tinha, no final ali, nas últimas aparições de Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele abriu os olhos dele sobre as Escrituras, soprou o Espírito Santo. Então, ainda antes do Espírito Santo descer, né, sobre toda a carne aqui, né, no Pentecostes, eles já tinham seus olhos espirituais abertos, seu entendimento espiritual aberto. E eles começaram a se dedicar à oração e às Escrituras. Você vê que o trabalho da oração estava relacionado às Escrituras, porque eles tomam as Escrituras dos profetas e eles trazem aqui a primeira interpretação de uma profecia a respeito de um acontecimento que eles tinham vivenciado, a questão de Judas. Fala assim, olha, estava escrito, é de acordo com o que o profeta disse. Você vai ver que depois Mateus escreve um evangelho inteiro fazendo esse trabalho, pegando passo a passo de Jesus e mostrando, ele fez isso para que se cumprisse o que o profeta tinha dito, ele fez isso para que se cumprisse o que o profeta tinha dito. E profecias que os judeus até aquela época jamais imaginavam que se referiam sobre Cristo, e os que não aceitam Jesus hoje ainda dizem que não se refere, eles não conseguem enxergar que aquela profecia é sobre Cristo. Pelo Espírito Santo, pela oração e pela investigação acurada das Escrituras, eles começaram a encontrar os fundamentos apostólicos e proféticos da igreja. Estamos juntos nisso? O último texto para poder fechar o caixão, Atos 6, né? Dá para ver que eu sou bem bereana, entendeu? Eu gosto prova nas Escrituras. Onde é que está escrito? Você está falando aí. Tá muito bonito, mas eu quero ver onde é que está escrito. Atos 6. Aconteceu ali um incidente, eu não vou ler o texto todo, vocês sabem, o incidente ali das viúvas, que uma estava sendo deixada de lado, e por aí vai. Aí eles resolvem, os apóstolos ali, os 12, eles resolvem convocar a assembleia e falar assim, olha, 6:2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse importante serviço. Quanto a nós, os apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. A oração e as escrituras, juntas. Era exatamente o trabalho dos apóstolos, ou aquilo que eles dedicavam mais tempo. E é isso que, se nós queremos ter uma movimentação apostólica hoje, nós precisamos ter o mesmo estilo de vida, ok? Vamos falar um pouco de forma prática agora, né, ou de forma específica, vamos dizer assim, sobre o que essa investigação pode trazer, ou qual o plano de Deus, o que uma perspectiva apostólica e profética pode nos desvendar aí sobre o plano de Deus para a Europa. E eu vou tentar dar uma focada maior aqui na Península Ibérica, porque é o lugar onde eu vivo e onde eu tenho me dedicado mais tempo a isso. Desde que eu mudei para cá, tenho me dedicado bem mais tempo a estudar Portugal do que qualquer outra coisa. Né? Por quê? Porque existe, eu acredito assim, que além da oração e da palavra, que são os dois elementos essenciais, existem outras duas ferramentas que são também essenciais e importantes para caminharmos numa perspectiva apostólica e profética. Quais são essas outras duas ferramentas? Conhecimento da história, conhecimento da geografia, ou observação da geografia. Conhecimento da história, conhecimento ou estudo acurado, como fez Lucas, né? Uma investigação acurada da história, porque hoje nós estamos na era da desinformação, então nós temos que tomar muito cuidado com isso, vamos procurar nos aprofundar, não sai só repassando informação que você ouviu, não, calma lá, entendeu? Vamos lá, vamos estudar mais um pouquinho, vamos ler um livro, né? Vamos uma biblioteca, lembra da biblioteca? Vamos fazer um estudo na biblioteca. Então, assim, aqui em Portugal é um recurso que eu utilizo, porque assim, às vezes você encontra pouquíssima coisa na internet, né, em termos de pesquisa aqui em Portugal. Eu brinco que Portugal descobriu o mundo todo, eles desenharam o mapa mundi, né, eles foram responsáveis por desenhar o mapa mundi como nós conhecemos hoje,
mas eles foram descobrir a internet só agora, nesses tempos de pandemia. Pandemia, né, a trágica pandemia serviu para que os portugueses descobrissem a internet. Né? Então está bem assim, a realidade é que Portugal está bem assim mesmo. Então, assim, tem muita coisa que realmente você não encontra, você começa a procurar na internet, você não acha. Ótimo, porque me força a fazer o que eu fiz essa semana aqui na vila que eu estou morando agora, mudei recentemente para uma vila portuguesa, e uma realidade um pouco menor e tal, e eu fui lá fazer o meu cartão da biblioteca, né, para eu começar a buscar os materiais de estudo para conhecer com mais profundidade a vida, a história e a realidade da vila onde eu estou inserido aqui, onde nós temos orado por novos projetos, novos avanços missionários. Então, vamos investigar. Investigação histórica e o conhecimento da geografia aliadas ou fundamentadas sobre um estilo de vida de oração e investigação das escrituras. Gente, isso aí é uma fórmula poderosa para desvendar propósitos e planos de Deus. Porque Deus sempre esteve ativo na história. Deus é o agente da história. Hoje fala-se muito sobre agendas, né? Agenda disso, agenda de direita, agenda de esquerda, agenda de um lado, agenda do outro, agendas e ideologias. Deixa eu te falar qual é a grande agenda que está em plena atuação desde o início desse século. A agenda de Deus. A maior agenda de todas é a agenda de Deus. Deus está por trás, ele tem a mão invisível de Deus, rege a história, e nós precisamos ter uma perspectiva bíblica, né, e saudável com relação a isso, né, para entendermos o que Deus está fazendo, o que Deus fez, o que ele está fazendo. Amém? Vamos lá então. Então, oração e Bíblia, né, conhecimento aí dos profetas, dos escritos profetas, história e geografia. Abre sua Bíblia comigo, vamos lá ver, em Daniel, no livro do profeta Daniel. Se alguém aí tiver fé para poder orar e o tempo parar, por favor, faz isso por nós. Porque nessas aulas o tempo passa muito rápido. Daniel, capítulo 2. Daniel 2. Daniel 2, gente, é aquele texto, aquela história em que conta, né, ali o sonho que Nabucodonosor, né, o grande rei ali do Império Babilônico, neobabilônico, ele teve aquele sonho nos dias que Daniel servia no seu reino, e Daniel vai interpretar esse sonho, né? Eu não vou ler, obviamente, o texto todo, mas eu quero focar em alguns versículos, porque a visão o sonho ali que Nabucodonosor teve, ele foi um sonho profético, e ele é um sonho que focava a agenda de Deus, vamos dizer assim, né? A agenda de Deus na história, para onde a história caminha, ou, no caso ali quando Daniel estava, no passado, para onde a história caminharia, até que o reino de Deus chegasse com violência. Ok? Né? Nós sabemos o fim da história, amém? Então aqui, Nabucodonosor tem aquela visão, e Daniel vai explicar o que é a visão. Aquela visão, a estátua, né, cabeça de ouro, depois tem ali os braços, membros superiores ali de prata, depois bronze e tal, ferro, e o ferro e barro. E ele vai explicar no versículo 37. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu reino, poder, força e glória, e cujas mãos forem entregues. Não, deixa eu só voltar nesse versículo, porque isso aqui é polêmico. Isso aqui ajudaria demais a gente, né? A nossa teologia contemporânea do Ocidente, aqui do mundo ocidental, porque no mundo oriental eles têm outros problemas para lidar, tipo igreja perseguida e coisas assim. Aí não tem muito espaço para essa teologia Nutella, e esse Jesus Nutella, que às vezes é pregado, ela entra em choque com a realidade de um Deus, do Deus que a Bíblia revela.
Olha, Daniel afirma que Nabucodonosor recebeu o reino, o poder, a força e a glória das mãos de Deus. Pensa nisso. Quem é o agente da história? E ele vai lá e ele continua. E cujas mãos forem entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasse sobre eles, tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor, e o reino babilônico dele lá, né? Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, qual terá domínio sobre toda a terra. Olha, preste atenção. O reino de Nabucodonosor está ali na Mesopotâmia, ok? Nasce ali da Mesopotâmia, eu acredito que vocês já tiveram aula sobre isso, ok? Eu vi pelo menos qualquer coisa assim. Então, ali nas primeiras civilizações. Então, começaram ali no Oriente. Então, fala assim, então essa estátua, se nós colocássemos ela, é como se ela estivesse deitada, assim, né, no mapa mundi, né, se pegar o mapa mundi aberto, assim, é como se ela estivesse deitada, né, deitada com a cabeça lá na Mesopotâmia, lá no Iraque, né, e os pés aqui, no Ocidente, ok? Então, o reino dele, o reino de Nabucodonosor, já girar a mão aqui na direção da câmera, o reino de Nabucodonosor, e o reino seguinte eram no Oriente, eram reinos orientais, o reino da Média e da Pérsia, ok? Depois disso, viria um reino de bronze, e esse teria domínio sobre toda a terra. Esse ia dominar Oriente e Ocidente. Nós estamos falando do Império Macedônio, né? Alexandre o Grande e tal, né? Ok? Vamos lá. Esse reino, a representação dele na estátua, era ali o ventre, né? Era o ventre, né? Veja bem, esse era o reino que carregaria o sêmen. Esse era o reino que carregaria a semente das civilizações. Deus já estava dando a letra lá atrás, né? Lá na Nabucodonosor, já do que ia acontecer. Né? Nós falamos que a Grécia é o berço da humanidade, ou dizem berço do Ocidente, mas nós sabemos que o mundo foi todo moldado pela cultura ocidental, então afetado de alguma maneira pela cultura ocidental, mesmo reinos mais antigos do que os reinos ocidentais foram afetados por ele. Então nós sabemos que essa semente grega, essa semente da Grécia, ela realmente é a semente que foi plantada em toda a humanidade. Vamos lá. Esse terceiro reino de bronze teria domínio sobre toda a terra, Oriente e Ocidente. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Nós sabemos que o quarto reino é o reino de Roma. É Roma, o reino de ferro é Roma. Então vamos lá, ouro, Babilônia, prata, Medo-Pérsia, bronze, Macedônia, Grécia, e ferro, Roma. E Roma, quando nós falamos sobre o Império Romano, nós já estamos falando de um império europeu mesmo, que dominou principalmente as nações do centro e sul, né, da parte sul de toda a Europa, e o norte da África, ficava em torno aí do mar Mediterrâneo, né, que eles chamavam de Mare Nostrum, ou Nosso Mar, e a região ali do Oriente Médio, né? Isso era o domínio de Roma. Esse domínio desse reino de ferro, nós temos que focar nele, porque nós estamos falando de missão na Europa. Vamos lá ver a perspectiva de Deus aqui, daqui a pouco. Depois viria um reino que seria uma mescla de ferro, ora, nós já sabemos o que é o ferro, é Roma, e barro, ou argila. Aí aqui iria um outro estudo. Não vou entrar muito na questão do que é a argila que se mesclou com barro, que seria o reino vigente, vamos dizer assim, o reino atual, ou o império que domina hoje. Mas nós vamos falar sobre, vamos focar aqui em como eles se unem. Que diz assim que esse reino, assim ó, versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão mediante casamento. Se você puder, marca aí na sua Bíblia. Que a ligação se daria por casamento.
alguém pode pensar, bom, ligação de reinos por casamento é quase que um modus operandi, né? Assim, você vê a Europa mesmo, ela é toda a árvore, se você for pegar a árvore genealógica da Europa, ela é toda bagunçada, porque os reinos todos se misturaram com casamento por aqui, ok? Mas nós temos que entender que isso aqui é linguagem bíblica, e a linguagem bíblica de casamento se refere a outra coisa. Casamento na Bíblia é religião. Casamento na Bíblia é um relacionamento, faz uma alusão a um relacionamento entre céu e terra, entre Deus e os homens. Por isso Deus se relaciona por meio de alianças com o seu povo, e por isso idolatria é chamada em todas as escrituras de adultério ou prostituição. Essa é uma linguagem bíblica, ok? Estamos juntos aqui? Então, se nós estamos nos livros proféticos, estamos falando de figuras, nós estamos com linguagem bíblica, que é casamento. Essa união, ferro e argila, se dá por meio de casamento, ou seja, é uma união espiritual, é uma união religiosa. Ok? É uma prostituição religiosa. Agora vamos lá. O que é importante para nós entendermos, situarmos aqui dentro da perspectiva do que nós queremos trazer? Que esse é o momento que nós vivemos, porque nos dias desse reino, dos dias desses reis, do reino de ferro e argila, desses reis, os reis está no plural, ou seja, seria um período que duraria por mais tempo. Lembra, lá a cabeça de ouro fala, é tu, ó rei, era um reino, mas era um rei. Aqui nós estamos falando de um reino, mas de vários reis. Haveriam eras nesse reino. Nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ora, eu não preciso dizer para ninguém que antes que alguém possa pensar, ok, mas não está falando da chegada do reino, da primeira vinda de Cristo, é evidente para nós, assim como é para os judeus, e por isso muitos não aceitam Jesus como Messias verdadeiro, que o reino ainda não foi tomado de todo, ok? Né? Então, assim, que os reinos não foram esmiuçados e consumidos, os reinos desse mundo não foram esmiuçados e consumidos ainda, ok? Então, nós estamos falando de uma esperança escatológica, nós não vamos entrar em escatologia, fica tranquilo, mas nós estamos falando de uma esperança escatológica, ou seja, eu só quero situar-nos na história aqui, entender que nós estamos entre o reino de ferro, de Roma, que já caiu, e o reino, e a chegada do reino para esmiuçar os reinos desse mundo. A consumação dos séculos, ok? Nós estamos nesse período dessa união. E essa união aqui é onde que a Europa ela se encontra de uma forma muito efetiva. Você encontra a história das nações da Europa. E o que aconteceu na Europa em todo esse caminho aqui. Vamos lá falar disso de uma forma específica. Eu vou dar uma acelerada aqui, que nós já estamos quase no final. Eu poderia falar sobre os judeus na Europa, mas isso ia ser uma aula só para isso. Ok. Os judeus na Europa é uma aula só para isso. Porque é todo um capítulo à parte do papel da Europa na questão aí dos judeus. Mas, se nós formos olhar, deixa eu só trazer um fundamento, né, que eu não posso passar sem esse fundamento aqui, posso pular muita coisa, mas isso aqui não. Que é Gênesis capítulo 9. Vamos lá. Gênesis 9. Vamos lá no início, né? Gênesis, no princípio. Gênesis 9, versículo 26 e 27. Gênesis 9, 26 e 27. Gente, aqui nós estamos onde? Só para situar, para não ter que ler o texto todo. Nós estamos aqui naquele episódio em que o filho de Noé se embriagou com a vinha, já tinha passado o dilúvio, Noé se embriagou com a vinha, e um dos filhos de Noé, Cã, ele
Ele viu ali o pai nu, ele ridicularizou, ele ofendeu, ele desonrou o pai. E aí vem Jafé e Sem, os outros dois filhos, e honram o pai, e cobrem o pai, chegam de costas, cobrem o pai. E aí, quando Noé recupera a sua sobriedade e sabe do que aconteceu, ele profere uma maldição e duas bênçãos. Uma maldição a Canaã, lembra, ele amaldiçoou Canaã, ele não amaldiçoou Cã. Ele amaldiçoou Canaã, que era um dos filhos de Cã, né? E só para constar, né, para se tiver alguém que tenha dúvidas com relação a isso, né, e acha que a África é amaldiçoada por causa da maldição de Noé, lembra que Canaã não fica na África, ok? Então, assim, os descendentes de Canaã, tem, né, descendentes de Canaã na África, obviamente, mas tem também na Europa e tem na Ásia, ok? E a própria terra de Canaã ali é onde está Israel hoje, então, para tirar completamente essa ideia de que Deus amaldiçoa a África, ok? Deus amaldiçoa a África. E versículo 26, 27, nós vemos as duas bênçãos, né? Que é, bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Ele faz dessa maneira a bênção, já profetizando ali que o povo de Deus sairia da descendência de Sem, o povo semita, e Canaã lhe seja servo. Já também declarando que a redenção de Canaã estaria em servir Sem. E o versículo 27, que é o que mais nos interessa nesse momento, é: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Jafé, ele é, historicamente, se você puxar a antropologia aí, você vai encontrar que os povos europeus, principais povos, principais etnias europeias, elas são descendentes de Jafé. Por isso que a Jafé é muito associado à Europa, profeticamente. E nós vemos que havia um plano lá em Noé, uma profecia lá em Noé, de duas coisas, né? Que Deus, três na verdade, né? De três coisas, ok? Que Deus iria engrandecer Jafé, ou alargar o território de Jafé, ou seja, já estava ali profetizando ali como que a cultura europeia se espalharia entre as nações do globo todo, muito para além da sua herança. Que ele viveria nas tendas de Sem, ou seja, que ele viveria junto com o povo semita, e que de alguma forma ele seria abençoado por causa disso. Então, quando nós falamos sobre judeus e Europa, a gente sempre pensa em antissemitismo e vai pensar lá na Segunda Guerra Mundial, né? Hitler, Himmler e aquela desgraceira toda que aconteceu lá durante a Segunda Guerra Mundial, extermínio em massa de judeus. Mas a história de judeus e Europa, e a história, por exemplo, de judeus e Portugal, é muito mais do que história de massacre. Em Portugal, uma nação, você tem uma ideia, na realidade portuguesa, que também é um pouco da realidade espanhola, dos judeus sefraditas, né? Judeus espanhóis, de toda a península, os ibéricos. Portugal, ele é um reino que nasceu, né, com auxílio dos judeus, né? Não haveria Portugal e automaticamente não haveria Brasil quanto nação, como somos hoje, nós brasileiros, não haveria sem as tendas de Sem, sem que Jafé habitasse nas tendas de Sem. Os reis, desde a primeira dinastia de reis de Portugal, Portugal é o reino mais antigo, é o Estado-nação, né, mais antigo da Europa, né, das nações que existem hoje. O reino é muito antigo, nós estamos falando aí de 877 anos, completaram-se esse ano, 877 anos da nação portuguesa. Então, a primeira dinastia, né, o primeiro rei ali, Dom Afonso I, Afonso Henriques, toda a primeira dinastia, a dinastia Afonsina, né, de Dom Afonso Henriques e seus descendentes, eles tinham na sua corte judeus. Judeus tinham função muito importante dentro do reino. As funções deles eram principalmente financiar a coroa, eles financiavam a coroa. E eles tratavam de várias relações
do reino, né? Eles tinham um papel muito importante, para além, inclusive, de tesouraria, que já só isso já seria bastante importante. Né? Então, antes dos judeus serem perseguidos e expulsos de Portugal, os judeus ajudaram a formar Portugal enquanto nação. E ajudaram a formar o Brasil, e a história vai longe. Antes dos judeus serem exterminados na Alemanha, eles ajudaram a formar a Alemanha, os judeus Ashkenazi, judeus alemães, formaram os estados alemães. Então, assim, enquanto Jafé habita nas tendas de Sem, Deus o engrandece, Jafé. É incrível. Tão antiga a profecia, né? E tão contundente na história. Aí você entende aquilo que nós estávamos falando sobre o olhar apostólico profético. Você vê que a história da Europa não é uma história casual. Não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Né? E nós nos livramos de toda essa agenda de desconstrução dos fundamentos da sociedade ocidental que está acontecendo aqui na Europa, está em pleno vigor, e no Brasil está tentando a todo custo entrar, na América Latina está em pleno vigor também, que é essa agenda de desconstrução dos fundamentos judaico-cristãos, que é a cultura europeia e, automaticamente, a cultura americana e de tantos outros países, né? Americano, estou falando continente americano inteiro, né? E tantos outros países que são firmados aí, que nasceram dessa mesma raiz, tá vendo toda essa gente querendo desconstruir esses fundamentos. E uma das formas com que eles fazem isso é contando vez após vez mentiras, né? Contando a história de uma perspectiva revanchista, uma perspectiva de você querer anular e destruir a história, né? Aqui em Portugal estavam acontecendo muitos eventos de destruição, né, de vandalização de patrimônios públicos, decapitando estátuas de heróis nacionais, pichando, derrubando monumentos, entende? Toda essa agenda que está querendo fazer, que não é a mesma coisa da Revolução Francesa, é a mesma coisa que Napoleão Bonaparte tentou fazer e quase conseguiu, mas não conseguiu em Portugal e no Brasil, graças ao príncipe regente Dom João VI, né, que livrou Portugal e o Brasil dessa agenda desgraçada, e por aí vai. Então está em plena atuação, né, o socialismo trouxe lá no leste da Europa, de realmente destruir todo o patrimônio histórico e contar a história de uma forma como vilanizar, né, toda a história e fazer com que nós não venhamos entender que por trás tem todo um pano de fundo, tem uma agenda de Deus em ação, né? Que movimentou aí através das nações europeias e fez com que o reino de Deus, né, o evangelho fosse propagado e o reino de Deus avançasse entre as nações da terra. Vocês querem ver mais isso? Vamos ver um pouquinho mais de história aqui, rapidamente. Isso aqui, vocês podem, qualquer pesquisa rápida, vocês conseguem encontrar essas informações que eu vou passar aqui agora, mas só para vocês pegarem uma perspectiva dentro do contexto, né? Olha só, eu quero, como que Deus, de uma forma misteriosa, ele usou as nações europeias para espalhar o evangelho entre as nações. Eu fico impressionado, quanto mais eu estudo, mais eu investigo, mais assustadoramente eu vejo Deus na história, né? E é claro, né, eu estava conversando essa semana com uma missionária a respeito de algumas barbáries que aconteceram ao longo da história. Ela estava me contando alguns relatos que aconteceram no Caribe, né? Em algumas ilhas no Caribe e tal, através de Cristóvão Colombo e dos espanhóis e tal. E eu estava conversando com ela sobre isso. Eu falei assim, olha, Deus chamou Ciro, um rei ímpio, mau e violento, imperialista, de meu ungido. Deus chamou Nabucodonosor, um rei conhecido pela sua violência também, pela forma com que ele subjugou nações, de meu servo. Você viu no texto lá em Daniel, que Deus deu o reino para ele. Assim, Deus tem vasos para honra e Deus tem vasos para desonra.
né? O que vai fazer com que nós sejamos vasos para honra, vasos para desonra, é se nós nos purificamos. Aí nós vamos ser vasos para honra, útil ao nosso possuidor, para trazer o coração de Deus na história. Deus, obviamente, ele não é o agente do mal, mas ele é o agente da história. Cada pessoa, cada instrumento de Deus para juízo, depois recebeu o seu juízo. Por quê? Porque o bem e o mal, a pessoa ali, ela escolhe se ela vai ser um instrumento para o mal ou para o bem. Mas os instrumentos Deus escolhe. É simples assim. Ok? Então, Deus escolheu Portugal para chegar no Porto Seguro, nas costas da Bahia ali, para trabalhar. Deus escolheu Portugal para poder trazer o cristianismo para o Brasil. E é assim que foi. Deus, isso justifica as maldades das pessoas? Obviamente que não. De maneira nenhuma. E pode ter certeza que Deus, acima de tudo, é juiz. E no final de tudo, além de que os ímpios já receberam mal nessa terra, no final de tudo vai ter juízo, né? Ninguém vai escapar. Todos, grandes e pequenos, vão estar diante dele, né? Para prestar conta do que fizeram nessa terra e das oportunidades que Deus deu, prestar conta dos talentos que Deus lhe entregou, né? E por aí vai. Mas vamos lá. Mas o nosso foco, nós precisamos ter o foco fixo no agir de Deus na história e de onde Deus quer conduzir a história, para que nós venhamos entender esse papel. Olha só, na Europa nós temos o nascimento da religião cristã. O cristianismo, enquanto religião, ele nasce e ele é realmente criado no continente europeu, né? Já como falei no início, né? Jesus não fundou uma religião, né? Ele inaugurou um reino, né? Na Europa nós temos o domínio da igreja, a igreja de Roma. Ó, Roma aí. E por igreja romana nós temos as duas Romas, né? Nós temos a Roma e a Nova Roma, né? E a Nova Roma tem um papel muito importante na história. E fica a dica aqui, observem muito, estudem se puderem. O Império Bizantino, né? É o Império Romano do Oriente, a Turquia e a Rússia. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Porque alguma coisa relacionada ao ferro e argila pode ter relacionado com esse povo aí. Essa foi só para deixar o gostinho. Vamos lá. Aqui nós tivemos as cruzadas e as ordens religiosas, e obviamente que nós, como cristãos, Nutella do século XXI, do Jesus Paz e Amor, né? O pessoal pós-Jesus Movement, pós-movimento hippie dos Estados Unidos, que abraçou um Jesus aí, paz e amor, jamais vamos entender, conceber a ideia de guerras em nome de Jesus. Mas, gente, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Nós literalmente vemos guerras de Gênesis até Apocalipse. Né? Mike Beacon, né, o líder da casa de oração lá em Kansas City, ele diz que quando Jesus voltar, muitos cristãos vão se escandalizar dele. E é verdade, Jesus é o comandante dos exércitos celestiais. Ele é militar. É forte o negócio. Um dia eu estava questionando a questão das cruzadas por causa de todos os assassinatos e violências, estupros e tal. E nós sempre vamos pensar nessas coisas porque a gente é da paz, né? A gente quer amar todo mundo, abraçar, dizer que Jesus ama todos e tal, que não vai acontecer, que vai ficar tudo bem, que não vai ter nada de mal, né? O inferno não existe. Opa! E essa aqui é a nossa pegada. Então isso nos escandaliza, isso é difícil para a nossa mentalidade lidar com isso. E aí eu estava conversando com um outro rapaz, né, a respeito disso, e ele falou assim, Rafael, você tem que tomar mais cuidado com a forma como você julga os acontecimentos históricos, porque se não fossem as cruzadas, nós não sabemos onde nós estaríamos hoje. Portugal nasceu durante o período das cruzadas, uma época chamada de Reconquista Cristã da Península Ibérica.
né? A Península Ibérica ficou tomada pelos muçulmanos por 700 anos. Portugal foi menos, né? A Espanha por bem mais tempo, né? Nós sabemos da janela 1040, né? De como é difícil levar o evangelho para o mundo muçulmano. Nós não imaginamos o que seria o Brasil, um país muçulmano, correto? Então, temos que tomar cuidado quando olhamos a história, né? Tem muitas coisas que nós podemos pensar que não estavam no plano de Deus e estavam. A forma como aconteceu não justifica. Mas o que Deus é o agente da história, alguma coisa estava acontecendo ali, estava. O evangelho, o cristianismo, ele avançou, ele manteve-se na Europa. Grandes navegações, colonizadores e educadores, reformas religiosas e reavivamentos, todos aconteceram aqui. Prensa, né? Invenção da prensa, traduções da Bíblia, sociedade bíblica, o que seria de nós ser a sociedade bíblica, aconteceu aqui. O novo idioma global, para que o evangelho pudesse também avançar. Todos os avivamentos que nós estudamos hoje, a maioria deles são países anglófonos. A língua inglesa é uma língua daqui. Liberdade religiosa, missões anglófonas, o Reino Unido, e por aí vai. Então assim, eu sei que nós estamos chegando no final, o Lealdo já apareceu ali na telinha, já pode me alertar dos meus últimos minutos. Também já estou indo aqui, caminhando para o final. Mas o que eu gostaria de deixar, mesmo com essa aula, é um gostinho, né, algo para que cada um pudesse orar e investigar as escrituras e observar a história, né, e a geografia, e buscar entender da parte do Senhor, né, de uma forma mais clara e mais profunda a respeito de quais planos e desígnios Deus tem para aquela terra, para que nós sejamos vasos para a honra e não vasos para a desonra, para que nós cooperemos com o plano de Deus de uma forma positiva e possamos, assim, levar o evangelho a toda criatura e aproveitando, né, de falar um pouquinho da nossa língua, né, utilizando a nossa língua portuguesa abençoada, que é a 4ª língua mais falada por nativos no mundo. Deus nos deu uma língua poderosa, uma língua missionária, e nós precisamos, né, aproveitar bastante isso também. Amém? Vou encerrando por aqui a minha fala